Queridos e queridas, um episódio muito especial do podcast Falando de Perto. Eu sou o professor Kerley, estou aqui representando o Colégio Fazer Crescer. Estamos aqui com... Breno Perucci, que vai se apresentar daqui a pouco. Guilherme Freitas. Arthur Lage. E esse é um podcast muito especial. A gente está recebendo o Breno, que veio para Recife especialmente para conversar com a gente sobre 3 habilidades para o jovem no século XXI. Breno, como é que começou essa questão que você trabalha hoje? Diz aí pra primeiro, mim. Obrigado, Kelly, pela introdução aqui generosa, por convidar para participar desse papo também. Obrigado, alunos, por terem me dado o privilégio de também estar aqui com vocês. E existem algumas coisas na nossa vida, Kelly, que você, mais do que ninguém, vai saber que são indispensáveis para todo mundo. Eu lembro que uma das coisas que eu pensava quando eu estava na escola é que eu era apaixonado por algumas matérias que a maior parte dos alunos não necessariamente era. Então, por exemplo, eu adorava química, física, matemática e biologia. Massa. Normalmente são as matérias mais tenebrosas, né, para os alunos. E, naturalmente, isso fez com que eu traçasse o meu trajeto profissional voltado às carreiras. Eu comecei fazendo medicina, depois fui para engenharia de produção, então tinha a ver com aquilo. Massa. Por outro lado, eu nunca deixei de pensar o seguinte, falei, cara, às vezes para algumas pessoas que, por exemplo, não seguiram o caminho necessariamente dessas coisas, será que tudo que foi dado ali seria imprescindível? E aí eu te faço outra pergunta também. Será que existe a possibilidade, então, da gente talvez dar alguns conhecimentos que são imprescindíveis para todo mundo? E quando a gente fala de lidar com dinheiro, por exemplo, é o que não vai ter um dia na nossa vida em que a gente não vai conseguir gerenciar se abster né? de lidar. Então, quando a gente entende a importância de usar o dinheiro como uma ferramenta para fazer as coisas legais, viver experiências genuínas, as coisas que a gente gosta, a gente começa a ver que é mais do que simplesmente um acúmulo por acúmulo, mas sim uma ferramenta para realizar os grandes sonhos que a gente tem. Demais. E ao passo que empreender não é somente você ter um CNPJ. Isso acaba sendo um desdobramento muitas vezes também. Mas é sobre a mentalidade de protagonismo em resolver problemas. Então, é a diferença de, por exemplo, vocês ouvirem um amigo de vocês chegarem falando: mas isso aqui é muito chato, pô. Alguém tinha que fazer um negócio desse aqui. Esse problema é muito ruim, alguém tinha que resolver. E se colocar numa posição de vítima, afetado, sem tomar a iniciativa para resolver. Porque o empreendedor, e o que difere o empreendedor das duas pessoas, é que ele não se preocupa em culpar, reclamar ou apontar o dedo para aquilo que está de ruim na sua vida. Ele reconhece que existem algumas coisas à sua volta que podem ser feitas e ele se preocupa com elas. Se não tem nada que eu possa fazer, então não entra, não registra, eu não reclamo, porque não vai mudar em nada. Por outro lado, se existem coisas que eu posso fazer, poxa, nelas que eu vou focar. Então, o empreendedor é aquele que consegue escolher onde ele foca, como que ele reage às coisas que acontecem na sua vida, o que ele faz a respeito das coisas. E, por fim, inteligência socioemocional é o que vocês vão precisar em qualquer circunstância da vida. Você vai lidar com dinheiro, você vai no shopping, quer comprar alguma coisa só porque está barato e você queria comprar antes, mas não foi orçado, tem que resistir à tentação daquilo. Porque senão os sonhos que você planejou para no futuro, por conta dessas várias iniciativas que você toma ali de comprar o que antes não estava orçado, elas acabam depredando o alcance desse objetivo. Habilidade de dizer não a si mesmo, né? De dizer não a si mesmo, que é de você dizer sim ao seu futuro. Sim. Porque o dizer não a si mesmo agora é você poder se beneficiar do custo de oportunidade do dinheiro. Chama de juros. Você deixa de gastar agora, você investe bem, aquilo tem juros, rende, e você pode aumentar o seu poder de compra lá na frente. E o último ponto é que, você vê, quando você lida com gente, você vê qual que é o principal gargalo de todas as empresas. Você vai ver isso falando por qualquer empreendedor. É saber lidar com pessoas. É o mais difícil, porque sempre tem intriga, tem dificuldade para conseguir conciliar todos os interesses, tem muitas convicções que muitas vezes são diametralmente opostas. Então, criar uma cultura e um ambiente onde você consegue fazer as pessoas se sentirem felizes, bem, ouvidas, como se formassem amizades de verdade, isso é algo que vem com muito trabalho emocional. Por exemplo, vamos dizer que você fala algo com que eu discordo profundamente. Então, vamos dizer que você fala que mentir é tolerável. Vamos dizer, mentir é tolerável. E vamos dizer que eu discordo de você.
O que uma pessoa que não teve um trabalho de inteligência emocional iria dizer? Ah, mas você tá de brincadeira? Você tem coragem de falar comigo desse jeito? Criar uma barreira, Quem você né? acha que é? Criar uma barreira, Mas né? e as pessoas te insultam. E ela te menospreza. E você, naquele momento, como que Kelly falou, você fica na defensiva. Você cria uma barreira e nada passa mais aquilo. Por outro lado, se eu pergunto para você... Ô, Guilherme, cara, interessante. Eu acho que tem alguns momentos, sim, em que eu confesso que eu me balancei em saber se mentir poderia ser a melhor opção. Às vezes, existem pessoas que a gente não quer... ofender, falando exatamente o que a gente pensa, e a gente cria uma mentira leve, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas uma coisa que eu aprendi foi que se a gente não consegue dar conta das pequenas coisas bem feitas, a gente não vai conseguir dar conta das grandes coisas. E se a gente abre mão de falar a verdade numa coisa que é pequena, quando realmente vale a pena, a gente vai ser o mais prejudicado com isso também. Então, entendeu? No final, eu reconheci aqui a sua opinião. Ainda que eu discorde, eu entendi de onde você está vindo. Eu quis buscar a visão que você tem a respeito de algo que é polarizante, mas eu não fui desrespeitoso, eu não fui contra você, eu construí a respeito de algo que você mesmo trouxe. Então, no ambiente corporativo e na vida no geral, né, esse é um tipo de postura que ele é muito vantajoso. Porque quando você fala de muitos assuntos que tornam a sociedade um lugar de polarização, quando você fala de política, quando você fala de economia, as pessoas têm convicções muito fortes. E justamente por não saber lidar com as coisas, elas perdem amigos. Elas acabam, às vezes, entrando em brigas. Elas acabam não se dando o luxo de buscar aprender com as outras pessoas por terem opiniões diferentes. E aí... É a habilidade de fazer pontes e não muros, né? Exatamente. Então, resumindo, seria a inteligência socioemocional, uma mentalidade empreendedora e educação financeira. Isso aí. Essas 3 áreas. Então, aprendi direito. Aprendi direito. Você é o professor, né? Não, sou professor aplicador. Guilherme e Arthur, muito bem-vindos ao podcast. Muito obrigado. O que é que vocês me dizem sobre esses 3 eixos temáticos? Como é que tem sido as aulas? Como é que tem sido trabalhar nessa temática durante o tempo no Fazer Crescer? Eu acho que tem sido uma experiência que agrega muito na nossa vida. Porque o que a gente aprende hoje nas aulas, a gente vai aplicar isso pro resto da nossa vida. Inclusive quando os nossos filhos estiverem no lugar que a gente tá hoje. É um uso imediato e perene, né? Isso. É. A gente vai usar para sempre isso aí. Sim. Então, eu acho que é muito importante, é algo que, na minha visão, já devia ter sido integrado à grade curricular obrigatória faz muito tempo. Mas que massa que chegou agora. Com que massa certeza, que a gente consegue. Porque isso, com a Base Nacional Comum Curricular, esses assuntos como educação financeira, eles foram integrados de forma interdisciplinar desde 2017. Mas eu concordo com você que bom que chegou agora, mas poderia ter chegado muito antes, Sim, não é? sem dúvida. E essa conexão entre a educação, vamos chamar assim, formal, tradicional, com aquilo que a gente tem pensado hoje de soft skills e hard skills. Eu conheço um professor de inglês que fala isso. De soft skills e hard skills. Essa conexão hoje, ela pode trazer uma educação de mais relevância. Arthur? Como eu tava falando mais cedo aqui, né? Eu entendo que o que a gente vem aprendendo nessas aulas, assim, de projeto de vida, ali junto com a Jovem School, é um assunto que nenhuma matéria vai suprir. Sem Porque ela... vai combinar, né, mano? Junto com história, junto com geografia. Pois é, com A gente vai certeza. combinar uma matéria com a outra, mas Porque vai trazer nada isso. é individual, né? Sim, Na nossa vida. isso, Nada é existe essa individual. conectividade, sim. Porque do mesmo jeito que se você não tiver tido uma boa grade curricular, se você não tiver tido um bom ensino, você não vai ter um bom futuro. Então, eu acho que são algo que, se complementado muito bem com a grade curricular, ela consegue fazer um impacto muito grande na vida dos E jovens. isso que é legal você ver, poxa, os alunos que vivem o conhecimento já têm um discernimento claro a ponto de ver, nossa, Sim. eu consigo identificar já pontos em que isso aqui vai ser aplicado. E isso que é o mais gratificante do estudo e do conhecimento, né? Você não só ter o conhecimento pelo conhecimento, mas genuinamente entender como aquilo pode gerar melhores relacionamentos, como pode gerar mais dinheiro, pode te fazer uma pessoa mais próspera pelo fato de você entender que na sociedade problema bom é resolvido porque você gerou valor para o outro. Sim. Então, na prática, enquanto a maior parte das pessoas está olhando para o que é ruim e reclama e traz um ponto de objeção para o que existe, poxa, esses alunos aqui, eles falam, cara, isso é oportunidade, pô. Porque tem um monte de gente aqui que poderia estar sonhando em resolver esse negócio. Tem muita gente que vive esse problema, quer dizer que eu tenho a oportunidade de ajudar e colher um pouquinho do valor que eu gero para as pessoas. Então, lindo, pô. Eu tenho certeza que essa geração que está sendo formada por conta, não necessariamente só do programa, mas que vão atrás desse conhecimento, elas são justamente
os transformadores do nosso futuro. Breno, falando de perto lá do colégio, uns 3 anos atrás, nós fizemos um episódio sobre educação financeira. Esse episódio falava exatamente da chegada da educação financeira através da Base Nacional Comum Curricular. Mas com a chegada agora da Jovens for Schools, assim, de forma pioneira em Pernambuco, não é? Nós somos o único colégio que fez essa parceria. Por enquanto, então, somos os primeiros, né, Guilherme? Então, a gente pode imaginar como essa conexão de saberes pode gerar criatividade. Como essa conexão de saberes pode gerar boa gestão de recursos escassos. Então, a boa gestão de tempo. O conceito economia, ele vem do grego. Sim. De economia. Sim. Que significa a gestão do lar. Sim. Mas a gestão do lar é nada mais do que a gestão de recursos escassos, né? Então, vocês falaram dos principais aqui, mais conhecidos. Mas a verdade é que qualquer coisa é escassa, porque nada é infinito. Então, você começa a entender o principal princípio que você aprende na faculdade de economia, que é a lei da oferta e da procura. Quando você entende que, poxa, dado que nada é infinito, então tudo é escasso, o que a gente precisa entender é como organizar cada uma dessas coisas de forma que vai gerar um melhor resultado para o que eu quero. Então, e naturalmente, que esteja dentro das condições de trocar os recursos que eu tenho por esses novos recursos. Você está num deserto, aquilo ali é algo que tira hidratação da sua pele, você perde água, você vai valorizar muito o quê? Água. Então, você tende a gastar muito dinheiro para você poder comprar uma garrafa d'água. Se aquilo ali vai fazer você sobreviver. Por outro lado, se você está num rio, né, na margem de um lugar em que é super limpinho e que todo mundo consegue pegar água ali, provavelmente você não vai dar muito valor para aquilo. Por outro lado, a questão não é a respeito do valor das coisas, mas o valor em perspectiva ao quão escassos são nos ambientes em que os recursos são disponíveis, né? Fantástico. Aí entra a ideia de entender as dificuldades, né, que você vê na sua vida e conseguir com elas achar uma oportunidade de futuro, né? Ver ali a falta de água no deserto e encontrar uma forma de vender, procurar ali uma forma de comprar, revender para poder gerar ali uma oportunidade. Breno, Arthur é vendedor. Eu tô vendo, pô. Arthur é vendedor. O cara pegou já o feeling aqui, Arthur né? Vai... Ele já... Tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Vai vender fácil a medicina dele. Eu tenho uma pergunta nesse viés. 2025 é o ano que a gente está. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação, mas também a gente nunca teve tanto acesso à distração. É mesmo? Então, na ponta dos dedos, ou no celular, ou na TV, ou no tablet. Então, nós temos convites reais e virtuais o tempo todo para que a gente vá se envolver com alguma coisa. Como é que, na sua experiência de empreendedor, na sua experiência de começar esse projeto, de estar viajando pelo Brasil todo, na sua experiência, para essa geração, o que é um bom uso de tempo? Como é que a gente discerne um bom uso de tempo pensando no desenvolvimento individual mesmo, assim? Essa é uma pergunta muito profunda, Kelly. E eu vejo que para o jovem, mais do que nunca, existe a possibilidade dele extrair o máximo dos recursos que lhe são concedidos ou ele se prejudicar ao máximo se usados errados. Então, por exemplo, se você pega a inteligência artificial, você tem o ChatGPT à mercê do que você quiser, basicamente, mas isso pode ser a diferença entre você buscar explorar a inteligência artificial para te ajudar a criar um site, a conseguir vender, alcançar mais pessoas, a montar uma estratégia de negócios, ou então buscar conhecimento fazendo as perguntas certas, ou então delegar a responsabilidade de pensar ao você fazer uma redação, por exemplo. Isso é perigoso. E isso lhe limitar. Isso limita. Ou seja, então eu vejo que a gente, como você falou, mais do que nunca tem a possibilidade de otimizar o nosso tempo usando esses recursos para garantir que a gente alcança mais pessoas, consegue o mesmo resultado mais rápido, mas para isso você tem que saber o que pedir. E delegar a responsabilidade de pensar é algo que a gente tem que tomar muito cuidado em fazer. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que a escola ela consegue fazer melhor do que ninguém enquanto instituição é a possibilidade de nos ensinar desde cedo o significado de disciplina. Porque ainda que existam coisas em que às vezes a gente olha para um professor e fala, caramba, como é que eu vou usar isso na vida? Talvez você já tenha se perguntado isso. Eu me lembro que eu perguntei bastante. Mas o fator basal que nunca deixou de existir foi, ainda que eu não tivesse tanta noção de como aquilo ia ser aplicado na minha vida, eu sabia que eu fazendo aquilo, estudando e me dedicando, eu ia conseguir criar uma casca onde quando eu chegasse depois na faculdade,
e me deparasse com uma matéria que eu também não gostasse muito. Quando eu começasse a trabalhar, me deparasse com uma atividade que eu não gostasse muito de fazer. Aquelas serão coisas muito mais difíceis até do que se sentar para estudar uma matéria e tirar uma nota boa nela. Então, você precisa dar conta dessas coisas pequenininhas, ainda que naquele momento para você não faça muito sentido, Sim. porque você está criando o cerne de algo que é muito mais valioso. Porque hoje vocês estão estudando para o Enem, né? Sim. Poxa, Enem é uma das provas mais tenebrosas para o aluno na vida inteira, né? Você passa todos os anos da sua vida escolar com as pessoas te falando, olha, estuda, a sua vida inteira vai ser definida nisso daqui. Olha, mas se Caramba. você não conseguir mandar bem nisso daqui, é a sua carreira que está em jogo. Cara, é uma pressão absurda. Eu lembro quando eu estava na escola também, eu ficava ansioso, eu sentia como se eu não fosse o suficiente, eu sentia como se eu pudesse estar fazendo muito mais. Você está sempre a desejar em relação ao que... Né? E por mais que seja uma forma pouco humana, muitas vezes, em algumas escolas, tenho certeza que não é assim com o fazer crescer, mas a escola que eu estudava, eu me sentia às vezes uma commodity. Do tanto que, Acredito. poxa, eu sou acredito. um instrumento para a escola colocar um billboard falando que eu mandei bem e ela conseguir vender mais matrículas, né? Eu me sentia meio, caramba, cara, eu tô sendo meio que explorado por isso daqui e eu não tô... Ninguém perguntou se eu tava bem, ninguém perguntou como é que eu tava sentindo. Educação integral ficava faltando. Cara, né? mas eu nunca poderia ter agradecido tanto por ter vivido esse momento. Sim. Porque quando você se consegue passar por momentos de muita tensão e muita ansiedade e ainda assim dá conta do trabalho, isso pode ser replicado para diversas coisas na vida. E você vai ver. Quando vocês estiverem numa empresa, se estiverem em um time, se tiverem que liderar pessoas, vai ter gente que uma vez você vai precisar demitir. Poxa, e é uma das coisas mais chatas que você precisa viver, olhar no olho de alguém que você gosta, olhar no olho de alguém que já está há anos com você, falar assim, foi um prazer te ter aqui, mas agora esse papo de desligamento, você pode ficar à vontade de pegar suas coisas, você não está mais empregado aqui. Porque isso é além de você, sabe? É além de você sentir, poxa, você com estudar com a prova é sobre você agora, mas quando você olha que tem alguém com família para cuidar e que na tua mão você pode definir ali o futuro das pessoas, é de uma responsabilidade gigantesca. Isso, nesse caso, imagina que vocês vão abrir um negócio. Poxa, hoje vocês nunca quebraram o negócio. Eu já. É uma das coisas mais... É um sentimento de impotência, é onde você não tem um plano B. É um sentimento de você... Cara, e você ainda assim levantar a cabeça e falar, quer saber? Quais foram os aprendizados que eu tive disso? Vou tentar de novo, como é que eu posso ser melhor da próxima vez? E continuar tentando independentemente disso. Porque quando você vê realmente, cara, eu falei vocês brincando ali, né, cara? Pô, Enem é uma das coisas mais difíceis que vocês vão se deparar nos próximos 10 anos. Mas, na verdade, foi provavelmente a coisa mais difícil que vocês viram nos últimos 10 anos. Mas no próximo 10 anos vão ter muitos desafios que, com o grau de maturidade que vocês desenvolverem, vão colocar o Enem como uma coisa... Poxa, se todos os desafios que eu tivesse na minha vida fossem só fazer uma prova, eu falo, eu tô ganho, tá tranquilo. Eu pudesse só ter a tranquilidade na minha casa, sentar a determinada quantidade de horas, estudar. As coisas elas ficam mais difíceis mesmo, né? Quanto mais você vai atrás dos seus sonhos, inclusive, mais desse momento você vai vivendo. Mano, tem vários ganchos que a gente pode pegar aí. Eu vou fazer 2 provocações. Eu quero ver os meninos e, obviamente, também Breno. A primeira provocação é que, às vezes, a gente escuta assim, mas esses conceitos não são complexos demais? Esses conceitos de vida real, de taxa Selic, de impostos, do Brasil ser uma república federativa presidencialista de Estado de Direito, democrático de direito, esses são conceitos úteis de verdade. E aí, me lembro que a gente estava, foi Guilherme, na aula do 3º ano, e a gente estava falando sobre como errar rápido e errar pequeno, mas para acertar grande depois e acertar perenemente, tem a ver com investimentos também. Claro. Então, eu lembro que alguns alunos falando, quando a gente está falando de educação financeira, os meninos dizem, mas eu não gero renda ainda, eu não gero riqueza. Todo o dinheiro que eu tenho é a mesada de papai de R$70. Mas aí, veja, se você tem a mesada de papai de R$70, você já tem uma grana. Você já tem uma renda. E se você aprender os conceitos de pequeno, você pode aprender, errar pouco, errar rápido, errar em pequena escala e depois crescer. Faz sentido isso, não? Totalmente. Porque isso é algo que talvez seja uma resposta para dizer assim, por que aprender esses conceitos agora? Para que você não faça... Porque eu acredito, Breno, de verdade, que o que está havendo aqui hoje é um encontro de gerações. É um encontro de gerações.
nós temos muitos pais e mães, porque eu acredito que quem vai ouvir esse podcast, quem vai assistir esse podcast, não são apenas alunos em idade escolar, mas são pessoas que já passaram pela difícil tarefa de olhar para uma fatura de cartão de crédito e não ter a grana para pagar ela inteira, e ter que pagar juros compostos e juros em cima de juros e virar a velha bola de cartão de crédito. E muitos pais, ao longo da história e pelo Brasil, sofrem com endividamento e sofrem com essas coisas. E a gente vê esses conceitos agora sendo estudados em idade escolar, meio que dá um medinho nessa geração. Dá mesmo, imagina, né? É quase uma língua nova quando você vê o economês falando. E esse encontro de gerações, ele precisa ser, como é que eu posso dizer? A gente precisa dizer para essa geração, olha, a gente está fazendo com responsabilidade. Olha, a gente não está transformando o dinheiro num ídolo, num fim em si mesmo. Ele é uma ferramenta. Ele é algo que a gente está fazendo, entendendo o que é uma vida de propósitos, entendendo que planejamento está na Bíblia, entendendo que a gente precisa... Eu lembro de um versículo que está lá em Lucas, que Jesus está conversando com os fariseus e ele diz, quem de vocês vai construir uma torre que não senta para calcular se você vai conseguir terminá-la? Então, Jesus era um advogado de planejamento, advogado de planejar as coisas. Então, eu preciso falar isso com clareza, porque são conteúdos que mexem com as emoções. Demais. E que mexem com esse encontro de gerações. E que, às vezes, a gente precisa meio que tranquilizar, sabe? Meio que explicar e dizer, olha, a gente sabe onde a gente quer chegar, e onde a gente quer chegar é numa vida abundante, saudável e com propósitos. Exato, é isso. Quando a gente fala de objetivo, né, muitas vezes a gente espera que a gente já tenha definido todo o passo a passo com absoluta certeza de tudo que vai acontecer na vida. Né? E a vida não é assim. Não é assim mesmo. Um podcast não é assim que tira a vida. Exato, né? A gente começou falando de uma coisa, já fomos improvisando e aqui estamos. Mas o que você falou no final, o que a gente quer? Sentir que a gente está realizado, sentir que a gente tem saúde, sentir que a gente está bem nos relacionamentos que a gente tem com as pessoas que a gente ama, sentir que a gente está crescendo e se desenvolvendo enquanto ser humano. São as coisas que a gente deve almejar. E a questão do propósito, seja propósito de carreira ou de qualquer outra área da vida que vocês tenham, é ingênuo pensar que todas as pessoas que têm 17 anos elas vão sair da escola já com isso aqui definido. Porque muitas vezes a gente muda as nossas opiniões ao longo do tempo, a gente muda os gostos, muda as nossas paixões. E aí o que acontece você pode muito bem hoje tá com vontade de comer uma pizza, amanhã você quer mesmo uma salada que você acordou com uma baita dor de barriga. Ou então você ama alguém hoje, amanhã você quer esgoelar essa pessoa. Né? A gente muda enquanto ser humano e as coisas vão mudando ao longo do tempo. E o que não muda é que a busca por um propósito ela precisa ser entendida como algo que, se eu me expor a experiências diversas que podem me assegurar aprendizado em cada uma dessas áreas, eu tenho a fé de que em algum momento que eu estou aprendendo aqui pode realmente ressonar comigo. Massa. Então, a gente não sabe exatamente como todas as coisas que a gente estudou ou aprendeu, elas vão ser indispensáveis para a nossa vida. Às vezes, a gente só descobre lá na frente. É isso. Quando a gente olha para trás... Connecting the dots, né? Exatamente. Connecting the dots. Steve Jobs falou assim, você não consegue conectar os pontos olhando para frente, só consegue conectá-los olhando para trás. A gente precisa ter fé que os pontos eles vão se conectar em algum momento lá na frente. Mas até lá, você tem uma paixão, algum hobby que vocês gostam, você gosta de violão, vai estudar, você quer aprender Photoshop, vai aprender. Você quer, por exemplo, falar uma língua, vai lá, faz o Duolingo para você se desenvolver nisso. Vai que em algum momento que você não sabe como, todas essas coisas vão se juntar. Ou uma delas. E aí você fala, cara, uma coisa que eu comecei a me desenvolver lá atrás, agora está me ajudando e eu não consigo imaginar a minha vida sem isso. Né? Quando eu comecei o canal do YouTube, eu tinha 13 anos de idade. Caraca, eu não estava falando sobre finanças ainda, eu estava fazendo vídeo de música com os amigos, porque eu adorava fazer cover de artistas que eu gostava. Fazia vídeo lá tocando violão, piano, cantando. Minha mãe achava que estava lindo, não sempre era unânime. Missão de achar esses vídeos aí e postar e marcar Breno. Tá tudo lá. Tá tudo mesmo? Porque é o mesmo canal, cara. Tá no canal Jovens de Negócio. Nossa, mano. Só que tá numa playlist chamada Antes da Jovens de Negócio. E era um canal chamado Breno Perrucho.
Pode ter certeza que a galera vai bombar agora. A galera Vou vai... assistir quando chegar em casa. É isso aí. E já peço desculpas, é pelo que eu estou dizendo. Primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente. E naquela época eu não fazia ideia como as habilidades que foram desenvolvidas para fazer thumbnail de vídeo do YouTube, para fazer edição em software de edição, mixagem de áudio, cada uma dessas coisas fosse ser importantes para mim. E acabou que depois, poxa, praticamente a carreira que eu desenvolvi foi absolutamente a ver com isso, né? Então, com 13 anos de idade, minha mãe olhava e falava assim, que bonitinho, né? Meu filhinho, músico aqui. Poxa, como é que ia dizer que isso daqui em algum momento ia conectar com conteúdos que hoje está levando a gente para as escolas? Então, o negócio é, na busca incessante por perseguir um propósito, aproveita e se desenvolver na maior quantidade de coisas possível que te move. Porque pode ser que as coisas vão se juntar lá na frente e você não sabe nem como. Independentemente se alguém chegou para você ou falou assim, não, estuda isso aqui é importante. Você vai lá, estuda porque é importante, mas entende que existe muito de você também na equação, né? De você realmente sentir como se as coisas que você vai atrás porque aquilo te dá energia. Por exemplo, tem coisas que a gente trabalha, desgasta energia. Sim, a gente depois pensa, poxa, eu preciso me recuperar. Tem coisas que você perde noção do tempo quando você está fazendo. Quando você está se desenvolvendo em algo que você está adorando, parece que o tempo ele passa muito mais rápido, né? E que as coisas elas passam muito mais rápido. Como a gente tá aqui nesse bate-papo, o tempo tá passando. Eu tenho mais uma pergunta. Mais uma pergunta, vai lá. Só voltando no que tu falou de acharem o que a gente aprende muito complexo, eu acho que também é preciso entender que a gente vive uma outra fase agora que a gente tem o acesso a tudo. Perfeito. A gente tem no celular o acesso a muitas coisas que o pessoal que nasceu nos anos 80, nos anos 90, não tinha quando tinha a nossa idade. Verdade. Então... É um outro mundo, né, mano? Exatamente. Com outras possibilidades e outros perigos também. Com certeza. E daí a importância dessa... Eu vou te dizer, de usar essa expressão do encontro de gerações. Porque você aprende com a sabedoria daqueles que estão aqui no planeta Terra um pouco mais tempo do que você. Você retém o que é bom. Você se comunica com tudo novo, não só novas tecnologias, mas novas possibilidades, novos caminhos, novas formas de fazer negócio, novas formas de fazer pontes, de conhecer pessoas, de se comunicar. Então, nunca foi tão importante, Breno, falar bem em público, ser capaz de lidar com o contraditório, demonstrar tolerância, demonstrar paciência. Nunca foi tão importante perdoar. Eu fico trazendo para esses valores porque são os valores que a gente acredita que traz uma vida de abundância. Então, nunca foi tão importante você ser capaz de olhar para um obstáculo e transformá-lo em uma oportunidade. Eu lembro de tu falando na aula ontem, né? Era um processo enorme antigamente para você comprar uma ação. Sim. Falou da Petrobras. Eu lembro que para eu poder... Fisicamente lá. Mano, eu tive que... Pregão, eu lembro, eu tinha na 22 anos, já faz 20 anos isso. Eu tinha que passar uma tarde inteira sentado na Caixa Econômica, assinando papel, convencendo o gerente que eu não queria comprar o produto do banco, mas eu queria pegar o meu salário de professor de inglês e investir na Petrobras e na Vale do Rio Doce. Isso há 20 anos atrás. Então, hoje você tem... Tem isso no celular. Você entra lá na corretora, com 2 minutos você bota a senha lá, comprou. Não, e já tem agora mensagem do WhatsApp. Você coloca uma AI ali conectada à corretora. Você fala, opa, eu quero comprar 100 ações da Petrobras. E aí vai lá e já... Caraca. Você não precisa nem sair do... Cara, E essa sociedade imediatista, né, que está sendo formada aí. Sim, um dos meus maiores medos é esse. É o excesso dopamínico na mente da galera, fazendo com que a motivação para aprender coisa nova, coisa difícil, coisa que demora, coisa que é complexa, que precisa de profundidade, coisa que eu não aprendo num Reels de 1 minuto. Esse é o meu maior... minha maior preocupação enquanto educador. E como pai também. Eu sou pai de 3 filhos. Tenho uma filha de 13 anos. Arthur tem 8. Joãozinho tem 5. Como é que eu consigo ensinar para os meus filhos a importância de que coisas boas levam tempo? Coisas boas demoram a acontecer. E que precisam de resiliência. E de tentar de novo. E de não desistir. E de persistência. Essas coisas num mundo onde tudo é muito rápido. O efeito. Então, tanto para bom quanto para ruim. Então, para que você não seja pego com a pessoa comprando o ativo errado, na hora errada, do jeito errado, você precisa estudar. E ao estudar, isso leva tempo. Então, assim, é algo que talvez você só veja a ponta do iceberg, mas ninguém está vendo embaixo
O quanto tempo aquilo levou? É mesmo. Porque é fácil mostrar ali o resultado, né? O resultado é muito fácil de mostrar. A gente subestima que dá para fazer em determinada quantidade de tempo. Por exemplo, eu falo pra você, olha, todo dia eu preciso que você agora vá para academia, por exemplo. Mas você tem que ir de segunda a sábado e você só vai poder se alimentar com uma dieta regrada para conseguir ganhar massa muscular, queimar gordura, e você vai ter que abrir mão de muitas vezes acabar indo no shopping com os amigos, comprando uma coisa legal e tudo mais. Às vezes na primeira semana você está muito motivado e você está disposto a abrir mão daquelas coisas mesmo. Aí você chega no final de semana, você dá um tapinho nas costas, fala assim, Tô foi bem. bom, hein? Essa é a primeira ligação de um amigo, agora mensagem no WhatsApp, bora no shopping. É claro, eu mereço. Tô bem. Eu mereço. Eu fiz E minha aí- parte. Você fez sua parte, mas aí você cai na tentação depois, né? O negócio é, É isso. poucas pessoas realmente entendem o quão absolutamente irreconhecível você consegue se transformar se você se comprometer com algo por uma grande quantidade de tempo. Eu falo, uma grande quantidade de tempo não precisa nem ser algo como 10 anos. Às vezes, um ano pode mudar totalmente sua vida. E eu vejo isso, você quer criar um negócio, Kelly. As pessoas, como você falou, 15 anos atrás, como é que elas iam fazer? Você quer abrir um pet shop, você aluga um espaço físico, você encontra o fornecedor, compra todos os produtos, contrata o escritório de Toma arquitetura para risco. fazer o projeto. Aí depois você vai descobrir se tem gente que tem cachorro lá na rua para comprar lá os produtos. Hoje você pode fazer um site de graça. Você vai lá no Wix.com, WordPress, você tem até o Lovable, que agora é tipo um chat GPT de site, que você digita, ele lança o código pronto para você, o site sai em 2 minutos. Sai de dropshipping, né? Isso. Fazer dropshipping. Ó, de graça você faz site. Você consegue aprender Photoshop, editar vídeo no Premiere Pro, de graça também, tem tudo no YouTube. Consegue o trial de 30 dias lá da Adobe, que você pega todos os apps. Você consegue rodar tráfego, que é quando você coloca anúncio, que você aprendeu a fazer no Photoshop as imagens, aí depois você tem que rodar anúncio com isso. Com menos de R$100, melhor, com R$100 é o mínimo que você consegue fazer. E você ainda tem a possibilidade de chegar no Alibaba, que é aquele site que tem um monte de fornecedor, sabe? E ao invés de você chegar para o fornecedor e comprar milhões de produtos para conseguir ter uma ordem mínima, você pega a foto do produto do fornecedor e fala assim, olha, eu iria adorar fazer uma ordem grande com você. Só que você sabe que para garantir que os meus clientes vão ter melhor qualidade, eu preciso assegurar que com quem eu estou fazendo o negócio também tem. Então me manda uma unidade. E aí eu converso depois a gente fazer 1000. Sim. E aí o que vai acontecer? Com essa uma unidade, você pode mostrar para as pessoas, você pode às vezes tirar outras fotos, ou então você não precisa nem fazer isso, já coloca a foto do fornecedor no site, roda tráfego, a pessoa compra com o dinheiro do cliente, você vai lá e compra do fornecedor. E manda entregar na casa. E manda entregar na casa da pessoa. Você gastou R$100 pra fazer isso, às vezes nem isso. Então, na primeira vez que você for fazer, provavelmente você não vai vender nada, você vai fazer um anúncio que ninguém clicou. Às vezes a mensagem que você colocou não estava muito clara, às vezes o público para quem você começou a rodar o tráfego não era o que ia comprar. Aí você tenta de novo. Aí você tenta de novo. Até que vai ter um momento que alguém vai comprar e você fala, pô, aqui tem algum caldo. Meu nicho tá aqui. Agora tem alguém que... E aí você começa a fazer mais disso. E aí isso se chama ciclo PDCA. Né? Você planeja o que você vai fazer, você age, depois você checa o seu resultado e ajusta para você fazer de novo da próxima vez melhor. Então, isso é PDCA, um ciclo contínuo de melhoria. Então, quando você aplica isso para negócios, você entende. Imagina se eu fizer 1 ano esse negócio aqui. Imagina se eu fizer 1 ano, cara. 1 ano otimizando, ajustando, testando melhores públicos, melhores imagens. Sem esmorecer. Você só precisa disso. O canal do YouTube eu fiquei 7 meses fazendo conteúdo de graça, né? E durante esse tempo, você começa a pensar todos os tipos de coisas. Será que vale a pena continuar fazendo isso aqui? Por que eu estou fazendo isso? Mas existe algo que acontece quando você persiste, que é um senso de fé inabalável de que em algum momento vai dar certo. Amém. E isso, de alguma forma, é o que te sustenta. Sim. E aquilo, no 8º mês, vieram $20. Depois de 1 ano produzindo conteúdo, vivendo exatamente essa rotina. Abdicando de muita coisa, mas também tendo muita gratificação por saber que aquilo que estava sendo construído ia além de mim.
Eu lembro, no dia 31 de fevereiro de 2018, eu tinha 2 meses de canal, então tava bem no comecinho ainda. Não tinha nem 1.000 inscritos lá. Virada do ano, tava com a minha família. E aí eu fiz um desejo, né, que você faz pro próximo ano. E aí o meu desejo foi, poxa, eu vou terminar o ano de 2019, nesse mesmo dia, 31 de dezembro de 2019, com 50 mil inscritos. Esse daí tinha sido o objetivo. Esse objetivo ele foi batido, mas não foi em 12 meses. Foi 4 meses e 3 dias depois. Caraca, que massa, mano. E o que aconteceu foi que 12 meses depois de ter feito esse desejo, foram 473 mil inscritos, quase meio milhão. Caramba. Então, eu aprendi o seguinte, cara. A gente subestima o que dá pra fazer em um ano. Então, você vê, 7 meses, nada. 0. Você só trabalhando e se esforçando. E a única pessoa com crença... O iceberg montando embaixo, o iceberg ganhando Montando corpo. E nenhuma pontinha nada, ali em cima da nada. superfície. Mas, às vezes, você tem que quebrar essa barreira, porque aí, brum, vem tudo de uma vez. E isso que é legal das coisas, porque as pessoas, elas pensam que para elas conseguirem conquistar algo legal, elas precisam acertar muitas vezes, né? Elas precisam fazer muitas coisas e todas elas têm que dar certo. Mas a verdade é que, na maior parte das vezes, tá tudo bem você fracassar em todas elas. Porque é uma delas que, quando vem, ela vem com força. Mas você só precisa do comprometimento, da disciplina, reconhecer o quanto é preciso abrir mão de muitas coisas que te distraem daquilo para você conseguir algo. E com o tempo, o fundamento vai sendo criado. A base sólida vai sendo formada. Às vezes eu imagino que uma iniciativa não é como se fosse uma caneca dessa. Você vai enchendo aqui e ela vai subindo regularmente. Ela é mais como se fosse uma taça. É. A base aqui é maior assim e ela vai diminuindo quando vai na ponta. Aí você Isso. vai Com enchendo, certeza, no cara. início é muito Com certeza. devagar. É isso. Exatamente. É isso. Mas quanto mais vai enchendo, mais rápido vai sendo e mais você vai vendo o resultado. Exatamente, cara. E vou te falar também, ainda que a gente esteja numa sociedade de muitas facilitações, Sim. por ser uma sociedade de muitas facilitações, ela acaba sendo uma sociedade onde a barreira ela acaba sendo baixa. Como a gente tem tudo, a gente deixa de desenvolver esses comportamentos que nos destacam. Então, quando fala assim, poxa, você precisa ser acima da média. A média, ela tá muito embaixo. Se comparado, por exemplo, à geração do Kelly aqui. Sim. Se comparado até à minha geração, a média de vocês pode ser que esteja mais embaixo ainda, cara. Então, você tá em cima da média é você fazer um pouco mais do que as outras pessoas. E isso pode ser justamente o que diferencia os resultados que vocês ganham. Tem uma... Prometo que eu vou fechar já, porque a gente vai pensando nas coisas. Mas tem Isso é muito bom, um mano. autor É muito bom. vocês têm que ler esse livro, cara. Mudou a minha vida mesmo. Ele, ainda que seja um título comercial, ele existe muita profundidade, tá, no livro. O livro é de um autor chamado T. Harv Eker e se chama Segredos da Mente Milionária. E eu acho que ele vai muito além do simplesmente dinheiro por dinheiro, ou você botar milhões no bolso, mas ele fala uma coisa que eu entendi foi, cara, tudo começa com os seus pensamentos. A forma como você pensa, que é justamente... provavelmente vocês parecem ser jovens conversativos aqui, que têm muitos amigos e são pessoas queridas. Vocês provavelmente já passaram por uma situação em que vocês falaram alguma coisa para alguém e essa pessoa não levou isso da melhor forma. Não é porque você tinha uma má intenção, mas simplesmente porque a forma como essa outra pessoa ouviu aquilo... Interpretou às vezes, de um jeito diferente. interpretou, conectou com algum gatilho, cara, disparou alguma coisa e essa pessoa acabou levando para outro lado. E aí, você falou a mesma coisa para um brother seu. E ele achou que era a coisa mais zoeira do mundo e começou a brincar contigo, zoou de volta. E foi aquela coisa que virou um momento legal aquilo. A informação é a mesma. Mas a forma como você pensa sobre aquilo que você ouviu muda totalmente. Então, tudo começa com os nossos pensamentos. A forma como a gente pensa, ela gera um sentimento. Ou seja, você pode ouvir alguma coisa e se sentir frustrado, ouvir a mesma coisa e se sentir alegre, ouvir outra coisa e... Enfim, a forma como a gente pensa desperta sentimentos na gente. Só que o como a gente sente define o quê? As ações que a gente toma. As ações que a gente toma. Então, se você, por exemplo, pensa, cara, beber água é importante. Passa um tempo, você está com sede.
você vai suprir a sua sede tomando a ação de beber água. E a ação que você faz repetidamente ao longo do tempo é o que define os seus resultados. Portanto, uma pessoa que chega assim para você e fala: Arthur, isso daí que você quer fazer, cara, esse projeto, essa ONG que você quer criar, né, as pessoas que você quer ajudar, isso daí não adianta nada não, cara. Isso aí não dá certo. Isso aí não vai dar em nada. Eu conheço gente que fez isso já, acabou quebrando, não conseguiu gente para ajudar. De verdade, ó, vai para outra. Isso aí não funciona não. O que essa pessoa é? Essa pessoa é pessimista, né? Mas sabe o que o outro nome para o pessimista? Preguiçoso. Porque você ser pessimista é uma forma muito confortável de viver a vida. Se você acredita que tudo que você faz ou que as outras pessoas te falam vai dar errado, por que alguém vai fazer alguma coisa? Você tem uma desculpa linda para ficar sentado no sofá sem fazer nada. E se nada é feito, o que acontece? Nada acontece. Nada. Ou seja, a forma pessimista de olhar para a vida, ela parte de um pensamento entranhado no âmago da pessoa que se manifesta na ausência de ação. Sim. Se você tem um olhar favorável para as coisas que acontecem na vida e quer ir atrás do risco, quer explorar novas iniciativas, você quer fazer, porque você entende que aquilo é importante para você, você se sente empolgado para participar de um podcast, ainda que você nunca tenha feito isso na vida, e o friozinho da barriga te fala assim, cara, sai daqui agora, porque eu não sei o que eu vou falar, e se eu não fazer uma pergunta difícil, eu não vou conseguir responder. Tem muita gente que não vai conseguir sentar onde vocês estão aqui. E assim, embananar tudo, pois vocês estão falando bem demais. Ainda que seja a primeira vez que estão fazendo. É isso. Por quê? Porque esses caras entendem que se eles pensam que isso pode trazer coisas boas para eles, então vocês vão começar a se sentir melhores ainda. Vocês vão começar a ir mais atrás disso, essas são as ações. E vocês indo atrás de sentir esse friozinho na barriga, vocês sempre vão estar gerando mais resultados. E aí você vai chegar para o pessimista em algum momento, ele vai olhar para você, ele vai deixar de ser pessimista, ele só vai ser o quê? Invejoso. Porque você fez tudo que ele falou que não era para você fazer, que era não fazer nada. E agora você está com todos os crachás, todos os resultados que você teve. E no final você nem vai se preocupar com o que ele pensa, porque na prática você não quer ouvir crítica de quem nunca construiu nada na vida. Você está querendo construir o que você quer construir. Está olhando para frente e não olhando para essas críticas que não são úteis, né? No fim, eu acho que isso está lá nos jovens. Primeiro, zombam de você. Depois, dizem que não vai dar certo. Depois, quando vem que começa a dar certo, então começam a dizer, ele teve sorte. Ele teve muita sorte. E aí depois vem uma gotinha de inveja. Isso, infelizmente, é a realidade. Não precisa ser todo mundo. Que bom que a gente não é assim. Que bom que a gente fica feliz com a vitória do outro. Que bom que a gente encontra pessoas que ficam felizes com o crescimento do outro, porque você sabe que quando cada aluno do colégio cresce, desenvolve, viaja, vai estudar business fora do Brasil, vai para outros lugares, cada vitória dessa é uma vitória nossa, é uma vitória de cada professor, de cada coordenador, de cada líder de área, de cada pessoa da equipe, desde o marketing à recepção. O colégio todo fica feliz com a vitória de cada um de vocês. Porque a vitória de vocês é a vitória da gente, não é? É por isso que a gente ama fazer o que a gente faz. O Falando de Perto foi fantástico. A gente ficaria até amanhã, não ficaria não? Com Cara, certeza. A gente ficaria até amanhã falando de Aristóteles, falando de que o que você faz repetidamente vira seu hábito, que a excelência é um hábito que você pode desenvolver. E a gente quer levar isso para cada área da vida. Porque a vida não cabe num projeto. A vida é muito maior do que um projeto. Mas se eu preciso chamar de projeto de vida, que seja uma vida abundante. Que seja uma vida cheia de propósito, cheia de alegria, com vontade de agradar a Deus, de ser útil para o próximo, de viver uma vida feliz todos os dias. Com certeza. É isso? Uau, Breno? lindo. Obrigado, Kelly. Poxa, que mensagem final. Foi um prazer. Foi um prazer mesmo estar aqui. Valeu, Breno. Obrigadão mesmo, viu, Breno? Falando Obrigado de perto. vocês, obrigado vocês por me receber. Eu vou te falar o passo a passo do que você precisa fazer com Falando de Perto. Primeiro de tudo, você vai comentar aqui embaixo quais foram os maiores insights que você teve com esse papo. Teve alguma coisa que foi falado por alguém aqui que tocou o seu coração? Comenta, porque a gente vai querer saber o que você está pensando. E também vamos colocar alguém aqui para interagir e responder, né? Com certeza. Você vai lá no likezinho, joinha, e aí você aperta no sininho também para notificar tudo que for acontecer depois. Então, você sempre vai estar no seu celular uma notificação, vai aparecer se você
tiver o sininho ativado. E também você copia no link, manda naquele grupo das pessoas que você ama. Você sabe que tem gente que pode se beneficiar com alguma coisa que foi falada aqui, manda lá em todos os grupos que você sentir que... e também faz um stories. Porque isso é legal para você mostrar que realmente está comprometido com as coisas que foram faladas aqui. Aí você faz um stories, não precisa nem aparecer não, mas aí você marca o Fazer Crescer, Isso. marca @falando de perto também, e aí você coloca o link do podcast para a turma assistir. Breno, Anotei, muito anotei obrigado. Gente, God bless you. Bye.